Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês algumas séries e trilogias de livro que eu tenho começado aqui, mas que eu ainda preciso finalizar para quem sabe vocês aí me dêem um apoio para eu terminar essas séries que estão aqui paradas. Lembrando que eu não vou falar de séries que eu tenho, mas que ainda não comecei, ou de livros que ainda não foram lançados, como por exemplo Assistente do Vilão vai ser uma trilogia, eu já li o primeiro, mas o segundo ainda não foi lançado no dia que eu tô gravando esse vídeo, então quer dizer assim, eu não tenho o que ler por enquanto, entendeu? Então não vão ser livros, séries que ainda estão em lançamento, ou livros, séries que eu tenho aqui, mas que eu ainda não comecei, não li nenhum livro, tá? São livros que eu realmente, no mínimo, li o primeiro, o segundo ali, mas que ainda falta terminar e concluir a série no total. O primeiro livro, a primeira série que falta concluir é uma trilogia do Mundo de Tinta, e o primeiro deles é Coração de Tinta. Esse daqui foi adaptado para um filme, eu adorei o filme na época, quis ler o livro, gostei muito do livro, li o primeiro, né, apesar de eu ter achado aí um pouquinho mais lenta a leitura, mas eu gostei bastante. Na época que eu li isso, já tem o que, uns 10 anos eu acho, gente, mais ou menos. Na época que eu li, eu lembro de ter gostado bastante, aí eu ganhei o segundo e o terceiro, mas ainda não finalizei a trilogia. Eu preciso reler esse daqui, porque faz muito tempo que eu li. Eu acho até que hoje eu vou conseguir enxergar essa história de uma outra maneira, né, de uma outra forma. Talvez ele não seja tão lento hoje, com a minha bagagem de leitura aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, então eu tô bem ansiosa para reler esse primeiro livro, para concluir a trilogia. Aqui a gente vai conhecer a história de um pai e de uma filha. Ele não lê em voz alta, mas ele faz reparos em livros antigos, sabe? Ele refaz as edições de livros antigos, então ele viaja muito com a filha dele. A mãe não tá mais presente, ela sumiu, e aí ele faz viagens com ela, para encontrar através de bibliotecas, em livrarias, em sebos, que as pessoas chamam ele para restaurar esses livros que estão muito antigos, que são muito frágeis. Então ele trabalha com isso e os livros são muito importantes aqui dentro dessa história, tá? O nosso protagonista, o pai da nossa protagonista, se ele lê em voz alta, ele tem o dom de trazer personagens dos livros para fora, só que isso tem um preço, por assim dizer. Alguma coisa do mundo dele, do mundo real, vai ter que entrar nos livros. Então a gente vai conhecer aí um pouquinho dessa jornada com esse dom e também da filha descobrindo que possui o mesmo dom que ele. Então essa história é muito legal, é muito envolvente, tem personagens muito interessantes. Tem uma protagonista que no início ali é uma criança, né, que é a filha dele, então eu gosto bastante dessa história, eu tô bem ansiosa pra terminar essa trilogia. É uma trilogia bem antiga, faz tempo que eu não vejo ninguém comentando sobre ela, mas eu gostei bastante do primeiro e eu espero conseguir terminar a trilogia um dia, mas esses livros são bem grandes, o segundo e o terceiro são bem grossos também. E eu acho que uma das coisas que mais me incomoda um pouquinho nessa edição é o tamanho das letras, né, a diagramação. Ela é bem pequenininha, o que torna a leitura um pouquinho cansativa, né, mas vamos ver aí, eu espero que eu consiga reler esse primeiro e consiga embarcar nesse mundo de tinta de novo. A outra série, eu sei que o segundo é continuação ali do primeiro, né, é uma nova história, entre aspas, mas tem a mesma protagonista, que é a Empregada. Esse aqui foi um dos livros grandes favoritos aí que eu li esse ano. Eu fiz um vlog de leitura, vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Eu acho que foi esse ano, porque eu já tô tão perdida no tempo que eu já nem lembro quando eu terminei, mas eu vou deixar o vlog de leitura aqui pra vocês conferirem. Foi um favorito, eu gostei demais desse livro, eu fiquei super imersa, eu devorei. E aí, a gente deixa um grande ponto ali para um segundo livro. Essa história ela se encerra nesse primeiro, mas fica ali um questionamento para uma segunda história, né? Que vai ser Os Segredos da Empregada. Eu não lembro, eu vou deixar a capa do segundo aqui porque eu não tenho ele. E aí, eu confesso que eu não sei se eu tenho muita vontade de continuar essa série. Eu nem comprei ainda o segundo. Eu gostei muito do primeiro, mas eu acho que ele ficou redondinho assim, sabe? Ele foi uma leitura que preencheu todas as lacunas que eu tinha pensado, né, as ideias que eu tinha sobre essa história. Então eu não sei se eu vou ler ainda o segundo, me falam que é muito bom. Eu já vi gente falando que é melhor que o primeiro, gente que não gostou tanto quanto gostou do primeiro, mas enfim, eu gosto bastante da escrita da autora. Eu acho que ela desenvolveu muito bem ali a história e os personagens, apesar de não ser uma grande surpresa, já desconfiava no começo, mas foi uma leitura que me prendeu muito. Eu gostei do plot, assim, né, apesar de ter desconfiado. Eu desconfiei, depois em outra parte eu falei, não pode ser isso, deve ser aquilo, e aí eu fiquei
com essa ideia que eu tinha tido, mas depois, tipo, acabei pensando em outras e deixei aquela ideia de lado, e no fim era a primeira que realmente eu tinha pensado que era a solução dessa história, mas eu gostei muito. Então, assim, como eu falei, eu tenho e não tenho vontade de ler o segundo. Eu não sei se ela vai lançar mais outros ou se vai ser realmente uma duologia, alguma coisa assim. Eu confesso que eu não tenho essa informação, nem procurei olhar, na verdade. E aí eu não sei se eu vou ler o segundo. Comentem aqui embaixo se vocês leram o segundo de A Empregada. Eu gostei do primeiro, mas ele foi tão redondinho que eu tenho medo de ler o segundo e acabar me decepcionando um pouco com a escrita dela, sabe? Esse livro aqui foi muito interessante pra mim, eu gostei demais, e aí eu tenho um pouco de receio. A gente vai conhecer a história de uma empregada, de uma mulher que acabou de sair da prisão, e aí ela tá com dificuldades de conseguir um emprego, e quando ela é chamada para trabalhar numa casa de família, como empregada mesmo, né, limpando, cuidando, ajudando a olhar a filha do casal e tal, ela acaba passando por algumas situações que são controversas. Ela tem a patroa dela, né, a dona da casa, como sendo uma mulher que ao mesmo tempo ela é uma pessoa amável e daqui 5 minutos ela tá, tipo, surtada e falando coisas sem nexo, sabe? Então, acusando a empregada também de diversas maneiras, mas foi uma história que me envolveu muito, eu gostei muito dos personagens, e aí eu não sei, eu fico na dúvida aí, mas essa também é mais uma série aí que eu tenho começada na estante. A outra série que eu tenho começada, eu comprei o último recentemente, eu até mostrei no book haul, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, que foi a série da Julia Quinn, que é dos Rockesbys, eu nunca sei falar o nome deles, mas é uma série que vem antes dos Bridgerton. A Julia Quinn é a grande criadora aí da série dos Bridgertons, eu acho que é a mais famosa e mais conhecida dela, ainda mais que a série tá saindo, né, a segunda parte da temporada 3 saiu agora, então é uma série que tá em alta, de novo, né, a história da Julia Quinn, e esse daqui é o primeiro livro dessa série, que é Uma Dama Fora dos Padrões, o segundo é O Marido de Faz de Conta, o terceiro é Um Cavalheiro a Bordo, e o quarto é Uma Noiva Rebelde. Então eu comprei recentemente, ali na Book Friday, eu não sei, acho que foi Book Friday que teve uma promoção da Amazon que eu acabei pegando, tava num preço muito legal, e eu gostei bastante dessas histórias, são histórias pra quem gosta de romance de época, pra quem gostou dos Bridgerton. A gente vai conhecer, cada livro vai ter uma protagonista, né, e um dos irmãos Rockesby, que isso é uma outra família que acaba se unindo ali através de matrimônio com alguns dos Bridgertons, antes da série do Bridgerton que a gente conhece hoje, né, com os irmãos Bridgerton. Mas é uma série que eu gostei bastante, é uma leitura sempre muito prazerosa, sempre muito rápida, são romances interessantes, tem algumas cenas hot, mas também não é daquelas cenas muito pesadas, mas eu gosto muito dos protagonistas, eu gosto muito dos casais, o terceiro livro foi muito legal, que é Um Cavaleiro a Bordo, eu gostei muito da história deles, esse primeiro também foi, mas eu acho que o terceiro teve um significado e um cenário diferente, já que se passa em um navio, então é muito legal, muito divertido, e eu tô bem ansiosa pra ler esse quarto livro, eu espero conseguir ler ainda no mês de junho, se não no máximo aí em julho, e aí eu comento com vocês o que eu achei. Outra série que eu tenho começado e que eu li esse primeiro livro no mês de maio, eu não sei quando eu pretendo continuar essa série, é uma série com 7 livros de romance, que é Noivas da Semana. O primeiro foi Casada Até Quarta, eu comentei com eles no vídeo de leituras do mês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Essa é uma série que eu tava esperando me decepcionar bastante, tinha muita gente falando mal, então acho que foi por isso que eu acabei gostando. Foi uma leitura super rápida, tem 150 páginas o livro, então foi uma leitura com uma história que parece mais um conto, sabe? Tudo acontece meio que de forma bem rápida. Apesar de não ter gostado do plot desse primeiro livro, eu ainda quero ler os outros, eu acho que são leituras rápidas para você ler no final de semana, para você aumentar aí a sua lista de livros lidos do mês, para você ler numa maratona, porque eles são muito rápidos, eles são envolventes, tem um romance gostosinho de acompanhar. Nesse primeiro a gente vai ter um casamento por contrato, então para quem gosta dessas tropes literárias, provavelmente vocês vão encontrar bastante nesses livros, e cada livro vai contar a história de um personagem, de um casal, entendeu? E pode ser que, pelo que eu vi da sinopse do segundo, a gente tem no segundo um personagem secundário que apareceu aqui no primeiro, então seria legal você ler na ordem, mas não necessariamente, tipo, você vai entender a história se você ler fora de ordem, mas acontece que você pode pegar spoiler do final do casal, da história do casal, dos outros livros se você não lê na ordem, né?
Então esse daqui é o primeiro. Eu não sei se eu vou continuar agora, como eu falei, porque não é um livro que me deixou muito presa, assim, pra ler, ansiosa pra continuar, mas é um livro que eu acho que vai ser gostoso de ler quando eu estiver precisando sair de uma ressaca literária ou estiver procurando uma leitura mais rapidinha aí no fim do mês, pra descansar a cabeça mesmo. Então, que foi o que eu fiz aqui nesse primeiro livro, foi a última leitura do mês de maio, então talvez eu siga nessa pegada com os outros também, mas também é mais uma série que tá aqui pra eu finalizar. Agora, falando de livro nacional, tem uma série que tá aqui há muito tempo, que eu li o primeiro, eu reli o primeiro, eu comecei o segundo, eu parei, aí eu reli o primeiro. Eu já li o primeiro várias vezes, e eu reli recentemente não, acho que faz um ano, pra poder assistir a adaptação cinematográfica que saiu aí nos cinemas, que é Perdida, da Karina Ricci. Esse livro, ele tem alguns pontos negativos pra mim, mas ele é um livro que foi lançado lá em 2009, 2008, então assim, eu também entendo que tenha essa parte do tempo, né, que foi lançado, sei lá, 12, 13 anos atrás, então assim, muita coisa mudou no mundo literário há 13 anos, né, do que estava 13 anos atrás, então assim, eu entendo que alguns pontos podem ser por causa disso, de ter sido lançado há muito tempo, mas é um livro que eu gosto bastante, foi um livro que eu li em um dia, eu devorei, a releitura também foi muito rápida. A gente tem uma protagonista que é a Sofia, que ela vai viajar no tempo por um motivo especial, e ela volta aí para os anos 1800 e alguma coisa, ela encontra o Ian, ela vai parar na casa dele, ele resgata ela numa situação ali que ela tá em perigo, e ela vai parar na casa dele, ninguém acredita nela inicialmente, ela começa a esconder que ela veio do futuro, só que ela acaba ficando envolvida ali na trama com a família, ela tem uma missão para cumprir para poder voltar para o século 21, e ela precisa descobrir qual que é essa missão, só que nesse meio tempo ela acaba se aproximando muito do Ian Clarke, que é o dono da casa, um solteirão cobiçado aí da sociedade. Então, pra quem gosta de romance de época, eu acho que é uma boa pedida. Vão com a mente um pouco mais tranquila, porque como eu falei, é um livro que tem uns 14 anos atrás, então ele tem os seus problemas, mas que pra mim foi uma leitura gostosa, foi uma leitura rápida. Eu tenho e não tenho interesse em continuar, me falam que os primeiros livros são melhores, mas a série eu acho que, se eu não me engano, tem 6 livros, 7 livros, então assim, os últimos livros parece que não fazem parte da série, porque são de outros personagens que foram aparecendo, então parece mais não sequência, mas um livro, um spin-off, assim, sabe? Então eu não sei até que ponto a série toda vai me prender, mas eu tenho vontade aí de pelo menos continuar a história da Sofia com o Ian, que são dois personagens que eu gostava bastante. Eu gostei bastante do filme também, eu achei o filme divertido, achei o filme fofo, então se vocês ainda não assistiram, tem na Disney, e eu gostei, assim, da trama no geral. Tem, como eu falei, tem seus problemas, mas foi uma história que eu acabei devorando, foi um romance que eu gostei bastante, o desenvolvimento a construção do relacionamento do Ian com a Sofia também é muito legal, então eu tenho interesse, sim, em pelo menos ler aí até, sei lá, mais 2 livros, 3 livros, até começar essa história de serem livros que não são dos personagens que a gente conhece, mas dos personagens secundários. Então, que são livros que são mais spin-offs do que continuações, então talvez eu leia até começar isso aí, entendeu? Mas eu tenho eles aqui na estante e vamos ver se um dia eu continuo também. Outra série de livros que eu tenho aqui é a série de A Livraria dos Corações Solitários. A Pequena Livraria dos Corações Solitários é o primeiro. Eu li esse livro muito rápido, tive as minhas ressalvas, ele não se tornou um favorito, coisa que eu achei que ele fosse se tornar. Eu fiz também, acho que um vlog de leitura dele, ou não lembro se foi vlog ou se foi algum outro vídeo que eu comentei sobre ele. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem. Mas aqui a gente vai conhecer a história de uma livraria que acaba sendo herdada por uma das funcionárias, que era como se fosse filha da dona ali, sabe? A dona acolheu ela com o irmão, e aí ela acaba herdando essa livraria, só que essa livraria ela tá no vermelho, ela tá passando por dificuldades financeiras, e ela precisa descobrir um método de reerguer essa livraria, só que ela tem um prazo de, acho que 1 ou 2 anos, que ela precisa mostrar a livraria como uma livraria lucrativa. Senão, a livraria e o prédio onde eles estão vai passar pro sobrinho da pessoa, da antiga dona, da pessoa que faleceu e deixou como herança, que é o Sebastian, que é um cara super arrogante, ele é um cara que inicialmente ele com a nossa protagonista, eles se odeiam, ele quer tomar a livraria dela, ele não acredita no potencial dela de reerguer a livraria, ele não aceita nada das ideias que ela tem, mas ele sabe que ele precisa cumprir esse prazo para poder meio que pegar a livraria de volta para ele, coisa assim, sabe? E aqui a ideia era para ser um enemies to lovers, só que foi muito enemies e pouco lovers, entendeu?
O Sebastian, ele tem umas atitudes que eu acabei não gostando muito. Ele é um cara que fala algumas baboseiras durante o livro e acabou não ficando no enemy, sabe? Ficou só naquela parte grosseira mesmo do personagem. O personagem, ele é muito grosso com a protagonista e isso me incomodou bastante. Então, não se tornou um favorito. Foi muito rápido de ler. Eu acabei pegando o segundo eu gostei mais. São 4 livros e cada livro vai contar a história de um dos funcionários dessa livraria. Começando pela dona, né? Pela atual dona. O segundo é uma amiga dela que trabalha com eles e aí assim por diante. Então, falta ler o terceiro e o quarto. Eu tenho vontade de continuar, já que o segundo acabou me agradando um pouco mais. Eu gostei mais do relacionamento do segundo, mas a amizade desses funcionários também é muito legal e a relação que eles têm com a livraria, essa relação de respeito com os livros também é muito interessante, e ver a personagem reerguendo a livraria também foi muito legal, ver as ideias, a reforma, tudo isso que a gente vai ter um pouquinho também se tratando aqui. Então os livros nesse livro aqui também tem um personagem, também são personagens importantes, então eu gostei por conta disso, apesar do romance ter deixado um pouquinho a desejar, mas eu também quero finalizar a história, porque como eu falei, o segundo foi melhor que o primeiro, então eu espero que continue melhorando e que o terceiro e o quarto sejam ainda mais gostosos de ler. E para encerrar, uma trilogia que eu tenho aqui, que também foi um dos favoritos, também tá no vlog de leitura, se eu não me engano, no mesmo vlog de A Empregada, então tá aqui embaixo na descrição para vocês conferirem. É Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu gostei muito dessa história. A gente vai ter adolescentes ali investigando um caso de desaparecimento e um de assassinato, e a gente vai vendo a ligação ali que tem esses personagens, essa trama, que é muito maior do que a gente imagina inicialmente. Então eu gosto bastante dessa parte de investigação voltada com adolescentes, só que nesse livro aqui a gente tem uma coisa que eu acho muito interessante e que pra mim acabou sendo um pouquinho diferente do que foi, por exemplo, o De Nós Está Mentindo, que tem essa mesma pegada de envolver ali adolescentes em investigações criminais, tá? Manual de Assassinato para Boas Garotas, a gente vai ter uma protagonista muito forte, uma protagonista muito interessante, que tem um motivo para estar investigando ali essa situação. Ela acaba se envolvendo em um monte de enrascada, mas ao mesmo tempo é uma trama que te surpreende, que te prende, ela tem vários plots. Apesar de não ser nada muito grandioso, tem plots interessantes. E esse livro é muito bom para quem quer começar a ler livros de investigação criminal e romances policiais, porque esse livro ele vai trazer a nossa protagonista fazendo tipo um relatório, porque ela utiliza esse desaparecimento, essa investigação de assassinato como um trabalho para a escola, como um trabalho para a formatura dela. Então ela escreve esse trabalho, ela transcreve as entrevistas que ela está fazendo. Então fica muito fácil para o leitor acompanhar quais são as pistas, quais são as descobertas, quem é quem matou quem, quais são os plots, quem, sabe? Então, por toda essa escrita que ela faz nesse trabalho, que não torna o livro cansativo, né? Porque às vezes fica repetitivo de você ver ela falando na hora da descoberta e depois ver ela escrevendo nesse relatório, não fica repetitivo. Você começa a saber mais sobre o assunto durante esses relatórios que ela está escrevendo. Então fica muito claro para que caminho a investigação está indo, quais são os próximos passos, o que ela precisa fazer. Então é um livro um pouco mais fácil para quem quer começar ali a ler esse tipo de gênero. Não é um livro tão pesado, apesar de ter ali os seus momentos mais tensos. Eu não acho que é um livro de investigação e de suspense muito pesado, então para quem quer começar o gênero é uma grande indicação. É um livro mais voltado para investigação adolescente, como eu falei, são protagonistas adolescentes que estão investigando, mas é um livro que vai te surpreender com plots muito interessantes, a construção dos personagens, a evolução desses personagens durante esse livro também é muito legal. Eu li o segundo livro, também foi maravilhoso, também foi incrível, eu fiquei super presa na história. Eu não esperava o desenvolvimento que teve, sabe, do enredo. A gente tem outro caso no segundo livro, né? O caso desse daqui se encerra nesse, mas a gente tem a volta desses protagonistas no segundo livro investigando outras coisas, só que ao mesmo tempo a gente vai ver o resultado do que aconteceu nesse primeiro livro através dos julgamentos e tal no segundo livro, então isso é bem legal, a autora conseguiu unir essas histórias. É uma trilogia e tem um livro de spin-off que é bem curtinho, tipo um conto mesmo com esses protagonistas. Eu preciso ler o terceiro livro, falam também que é muito boa, que a série se encerra de uma maneira muito legal. E eu também preciso ler esse spin-off, então eu tô ansiosa pra fazer essa continuação e pra terminar essa trilogia que eu tanto amei e que eu favoritei os 2 primeiros livros.
Então é isso, esses são alguns livros que eu tenho aqui, algumas séries e trilogias que eu tenho na estante começados, mas que eu preciso finalizar. Quem sabe eu não faço um projetinho aí finalizando alguns desses pelo menos, esses que só faltam tipo 1, 2 para ler, que são mais rapidinhos. Talvez eu até faça um projeto de leitura aqui para vocês, porque são livros que estão parados na minha estante e que eu realmente gosto das histórias e eu preciso continuar. Então comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns. Eu vou deixar o link de todos eles da Amazon aqui embaixo, se vocês por acaso se interessarem em conhecer um pouco mais, se interessarem em saber um pouco mais sobre eles. E também, se forem comprar, comprem com o meu link, que isso ajuda bastante, eu ganho uma pequena comissão, mas isso não muda em nada o valor do livro para vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, de inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais, que vai estar tudo aqui embaixo. Um beijo pra vocês e até a próxima!